Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é sexta-feira da semana da Páscoa. Muitos a têm como a Semana Santa. Na verdade, todos os dias deveriam ser santificados ao Senhor. Não o dia, mas a nossa vida precisa ser santificada ao Senhor todos os dias. Mas eu quero meditar um pouco hoje sobre o que representa essa semana e o que representou para toda a cristandade o sacrifício de Cristo que ocorreu numa época como essa, numa época da Páscoa. Porque quando Jesus Cristo foi crucificado, foi no período da Páscoa. O que tinha acontecido? O Senhor Jesus estava junto com seus apóstolos naquela famosa última ceia, quando ele se despediu e falou que logo estaria sendo entregue pelos inimigos, inclusive que o traidor estava entre eles. Fato esse que aconteceu naquela mesma noite. E Jesus foi entregue a soldados, foi levado diante das autoridades e foi condenado à morte, como estava escrito nas profecias. Porque Jesus veio ao mundo para morrer por nós. Deus se fez carne e habitou no meio de nós. Ele se fez um pouco menor que os anjos, para morrer no nosso lugar, para morrer uma morte que nos era devida. Então eles estavam comemorando a Páscoa judaica, que rememorava a saída do povo de Deus do Egito, que tinha acontecido há muito tempo atrás, não é? E era isso que estavam comemorando. Tinha sido a ordenança de Deus, que naquela noite, quando eles ainda estavam no Egito, quando o Senhor havia levantado Moisés para libertar o seu povo, depois de tantas tentativas, depois de todas as 10 pragas acontecerem, o Senhor disse: agora cada família se recolha na sua casa, matem um cordeiro sem defeito e comam. Não pode sobrar nada. E se preparem para partir, porque o anjo do Senhor vai passar nessa noite, destruindo os primogênitos dos seus inimigos. Então eles precisavam comer aquele cordeiro, aquele sacrifício. Poderia ser um cordeiro, poderia ser uma rola, poderia ser um pássaro. Enfim, era um cordeiro de acordo com o tamanho da família, não é? Aquele sacrifício precisava ser comido todo durante aquela noite, porque no dia seguinte eles iriam se preparar para partir, comer aquela carne assada, cozida, sei lá o que, com pão sem fermento e ervas amargas. E era isso que Jesus estava fazendo quando ele se reuniu com os apóstolos. Quando ele se despediu, cumprindo uma profecia que tinha sido escrita por Isaías há mais de 1000 anos atrás, cerca de 1600 anos atrás. Isaías, capítulo 53, ele não descreve isso. Nós vamos ler um trechinho. Capítulo 53, a partir do versículo 3, diz o seguinte: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. E foi assim que Jesus foi visto por muitos naquela época. Foi assim que ele foi visto pelas autoridades. Foi assim que ele foi visto pelos líderes religiosos que diziam: se fosse um homem de Deus, não estaria sofrendo essas angústias, essas agruras. Mas na verdade ele estava sofrendo um castigo que era nosso, que era meu, que era seu. Na verdade, os açoites que Jesus levou, tudo que ele sofreu, tudo que ele padeceu, inclusive a morte na cruz, era para eu e você estar pendurado lá, não era Jesus, não. Mas o amor imenso, o amor que é difícil a gente conseguir explicar. O amor dele é tão grande que ele se despiu da sua santidade e veio a este mundo para morrer, para nos dar a oportunidade de redenção. Versículo 4 do capítulo 53. Certamente que ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Viu? Os religiosos pensaram logo que Jesus era um qualquer. Afinal de contas, se ele fosse o profeta, como dizia ser,
Deus o teria guardado. Como se o histórico dos profetas não fosse ser assassinados. As pessoas que realmente servem a Deus jamais vão encontrar glória nesse mundo. Quem realmente serve a Deus não vai encontrar glória, não vai encontrar coisa maravilhosa nesse mundo, não. Porque o mundo jaz no maligno. Quem serve a Deus é que encontra perseguição. Perseguição. Por isso que perseguiram Jesus. Porque ele era um servo do Deus Altíssimo. Muito mais do que isso, né? Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Filho de Deus. Vamos ler o verso seguinte, o verso 5. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, tudo o que Jesus passou na cruz, tudo o que Jesus suportou na cruz, foi para que eu e você tivesse oportunidade de vida, tivesse oportunidade de redenção. Então a comemoração da Páscoa, que às vezes a gente vê alguém dizendo, se não tiver chocolate, não tem Páscoa. Trocam o Cristo da cruz por um coelho que bota ovo, e ovo de chocolate. Eu acho que ele bota ovo, afinal de contas, é um coelho da Páscoa que traz ovos. E quando não deveria ser nada disso. A nossa Páscoa é a morte vicária de Cristo. É a nossa possibilidade de redenção. É nós sairmos do cativeiro das trevas e ser transportados para o reino do seu amor. É isso que é a nossa Páscoa. É nos alegrarmos da certeza da salvação. E eu digo certeza mesmo. Porque você imagina, você que vai me ver. Você imagina, se o Senhor desceu da sua glória, se despiu da sua santidade, ele que tinha todas as coisas, a primazia de todas as coisas, veio esse mundo para morrer, para nos trazer dúvidas? Não. Jesus não veio trazer dúvida. Ele veio nos trazer salvação e a certeza através dela. Porque essa certeza é a fé que professamos. É a fé que professamos. Aquela fé invisível. Aquela fé que não dá muito para explicar. Aquela fé baseada única e exclusivamente na promessa de Cristo e no sacrifício que ele fez. Hebreus nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Então é por isso que nós precisamos ter certeza absoluta que um dia estaremos diante do Pai. Que este sacrifício que ele fez não foi em vão para mim e para você. Mas que um dia nós estaremos com ele face a face. Porque ele garante isso. E se alguém pergunta, irmão Anderson, qual foi a bondade que você fez então para dizer que merece o céu? Eu não mereço coisa nenhuma. Eu não quero de Deus o que eu mereço. Porque o que eu mereço é peia. Eu quero o que o amor dele tem para mim. O que a bondade dele tem para mim, o que a santidade dele tem para mim, o que o sacrifício da cruz me permitiu obter, me transformando em filho e herdeiro de Deus. Isso é a Páscoa. Isso é a Páscoa. É ter a certeza de que a morte de Cristo nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que Deus em Cristo nos abençoe.